e vai estudar a distância entre reta e plano, ok? Gente, nessa aula então não tem uma fórmula que a gente vai apresentar para calcular a distância entre reta e plano, tá? Não vai ter uma fórmula nova. Por quê? Então, ó, a ideia é que é dado uma reta e um plano e a gente quer ver a distância entre eles, ok? Se você lembrar nas aulas lá atrás que a gente estudou posições relativas de reta e plano, uma reta e plano, né, pode acontecer três situações. A reta é transversal ao plano, igual aqui na figura A, tá? Ou seja, a reta está furando o plano. Nesse ponto aqui, ó. De outra cor aqui. Então, quando acontece isso, né? Claramente a distância é zero, né? Que tem um ponto da reta que toca o plano, digamos assim. Né? Na verdade, fura. Então, nesse caso, distância é zero. Tá? E olha só o que acontece se você olhar o vetor diretor da reta R e o vetor normal ao plano. Eles não são ortogonais, né? Então, quando a gente calcula o produto escalar entre eles, isso não é zero, tá? Também pode acontecer da reta estar contida inteiramente no plano, ou ela ser paralela ao plano, né? Então, em ambos os casos, olha só, se a reta está contida no plano, o seu vetor diretor, ó, é perpendicular ao vetor diretor do plano, né? Porque se a reta está no plano, então todo o vetor diretor da reta eu posso representar no plano. Então o vetor normal ao plano vai ser perpendicular a esse vetor também. Ou seja, se eu traduzir para a notação de produto escalar, né? O produto escalar entre esses dois vetores é zero. E no caso que a reta é paralela ao plano, tá? Ou seja, não tem nenhum ponto de interseção com o plano, esses dois vetores também são ortogonais, né? Então também vai ocorrer isso. Tá? Então a nossa análise para calcular a distância de uma reta até um plano vai funcionar assim. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar um vetor normal ao plano e um vetor diretor da reta e calcular o produto escalar entre eles. Se der um número diferente de zero, acabou já. A distância entre a reta e o plano é zero, porque a reta, você acabou de mostrar que a reta é transversal a esse plano. Agora, se o produto escalar der zero, como é que a gente vai calcular a distância dessa reta a esse plano? É simplesmente pegar um ponto qualquer no plano, na reta, perdão, qualquer ponto na reta, por exemplo, ponto P, nesses dois casos aqui, ó, e calcular a distância do ponto P até a reta R. Ou seja, então nesses dois casos, você vai pegar P, um ponto na reta R, tá? Cuidado, o ponto tem que ser na reta R. E calcular a distância do ponto P ao plano π. Isso, por definição, será a distância da reta R ao plano π. Se vocês lembrarem da aula, umas 3 ou 4 aulas atrás aí, a gente viu, né? Lembra aquela forma? A gente pega a equação geral do plano, coloca as coordenadas do ponto P em módulo e divide pela norma do vetor normal ao plano, né? Certo? Então assim, não tem nenhuma fórmula nova pra gente calcular distância entre reta e plano. O que a gente vai fazer é usar uma fórmula que a gente já conhece, tá? Então, ó, o método que a gente vai usar consiste em fazer esses passos, ó. Primeira coisa, calcula o produto escalar entre o R e o N, né? O vetor diretor do plano e o vetor normal ao plano. O vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano. Se esse produto escalar for diferente de zero, a reta é transversal ao plano e, consequentemente, a distância entre a reta e o plano é zero. Caso contrário, o produto escalar deu zero. Então, ou a reta está contida no plano,
ou a reta é paralela ao plano. Aí nessas duas situações, o que acontece? Ó, qualquer ponto. Então, vamos lá. Se a reta está contida no plano, então qualquer ponto da reta também é ponto do plano, né? Então a distância é zero. Né? Se a reta está contida no plano, então a distância dela até o plano é zero. Ok? E qualquer ponto que você pegar quando você calcula a distância desse ponto ao plano também vai ser zero, né? Porque o ponto estará no plano. Então essa fórmula aqui vai dar zero. No caso que a reta é paralela ao plano, o que acontece? Qualquer ponto que a gente pegue da reta, a distância dele até o plano vai ser a mesma para qualquer ponto que eu escolher. Porque a reta é paralela ao plano, então todos os pontos da reta estão a uma mesma distância do plano. Por isso que eu posso pegar qualquer ponto da reta e calcular a distância desse ponto até o plano para descobrir a distância da reta ao plano. Ok? Então, gente, eu vou resolver o exercício com vocês aí. Bom, ó, em todos os 5 itens aqui, a gente quer calcular a distância entre uma reta dada e um plano. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um vetor diretor da reta e um vetor normal ao plano. Aqui no item A, ó, ele nos deu uma equação vetorial para a reta R, né? Então o vetor diretor dele é o vetor 333. Agora a gente precisa de um vetor normal ao plano. A gente sabe calcular um vetor normal. Tem duas maneiras. Tem uma maneira que eu não ensinei para vocês, então eu não vou usar ela, mas você pode pegar os vetores diretores e calcular o produto vetorial deles, tá? Que a ideia é assim, ó. Se eu tenho um plano π e eu tenho os dois vetores diretores dele, né? Digamos u e v representados aqui, quando a gente calcula o produto vetorial, ele vai ser ortogonal aos dois vetores u e v, né? E, consequentemente, ele será ortogonal perpendicular ao plano π, né? Então ele vai ser um vetor normal ao plano π, tá? Mas para não simplificar o que a gente faz, né? Vamos fazer por aquele método da equação geral. Vamos achar primeiro a equação geral desse plano π, né? Caso que é fácil, né? Achar a equação geral, porque nós temos um ponto do plano e os dois vetores diretores, né? Porque a gente conhece uma equação vetorial do plano. Então, desse modo, a equação geral do plano a gente deduz assim, né? Só calcular um determinante aqui. Então, pega x menos 5, y menos 7, z menos 9 na primeira linha. Na segunda linha é 1, 0, 0. Terceira linha é 0, 1, 0. Igual a 0 esse determinante. Então, resolvendo aí vai cancelar bastante coisa, né? Que tem bastante zero aqui. Então, ó. 0, 0. Aí, z menos 9. Agora no outro sentido, ó. 0, 0, 0. Então aqui, a equação geral do plano π é z menos 9 igual a 0. Então, portanto, a equação geral do plano π dado aí é 0, 0, 1, né? Ok? Porque se você olhar essa equação geral aí do plano π, ela é da forma 0x mais 0y mais 1z. Então os coeficientes são 0, 0, 1. Então, como? Então, vamos calcular esse produto escalar. O vetor R é o 333. E o vetor N é o 001. Quando a gente calcula, vai ficar 3 vezes 0, 0.
3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Isso é 3, que é diferente de 0. Isso aqui, então, já acabou o exercício. Isso que segue, que a reta R é transversal ao plano π. Ou seja, aquele caso que você tem um plano e a reta está furando o plano. Logo, a gente pode concluir que a distância entre a reta e esse plano é igual a 0. Vou fazer mais um. É dada a reta R aqui, ó, como na forma planar, né? E uma equação, equação quase geral do plano π, né? Vamos reescrever essa equação da reta R, né? Como duas equações aqui. Vai ficar assim. X menos z mais y é igual a 0. E 2x mais y menos z menos 3 é igual a 0. Cuidado que a equação... Não. Depois a gente vê a equação do plano π. Bom, para encontrar a equação geral do plano, né, a partir da equação planar de uma reta, o que a gente faz é isolar uma das variáveis, tá, que vai fazer o papel do lambda lá na equação vetorial. Então, por exemplo, na primeira equação, se eu isolar o z, deixa eu escrever, da primeira equação, né, então vou copiar ela aqui. Quando a gente isola o z, ele vai ficar y menos x. Aí eu vou na segunda equação e isolo ali. Isolo não, substituo, né? Y menos z menos 3 igual a 0. Então vai ficar 2x mais y, aí menos z, menos y menos x, menos 3 igual a 0. Então aqui vai ficar 2x mais y menos y mais x menos 3 igual a 0. Então aqui, ó, y menos y, vai sobrar só x nessa equação, né? Então, 2x mais x, 3x menos 3 igual a 0. Isso implica que, obrigatoriamente, x igual a 1. Como x igual a 1, volta aqui, ó. O z, você pode escrever ele como sendo y menos 1. Então, z é y menos x. Isso implica que o z é y menos 1. Agora não... Tem mais segredo, né? Então, portanto, se um ponto x está no plano π, então ele é da forma x igual a 1, o y está livre, né? Y é a variável que eu isolei. Deixei livre, perdão. Eu isolei foi o z, né? Usei o x, né? Só que aqui o x é 1. O x não depende de y, tá? E o z é y menos 1. Vou fazer na linha de baixo aqui. Vamos fazer passo a passo. Note que essa tripla aqui a gente pode escrever como a seguinte soma. 1, 0 menos 1,
mais 0y, y. Certo? Portanto, o x, né, é da forma 1, 0, menos 1, mais y, que multiplica 0, 1, 1, em que esse y é um número real. Então, desse modo, uma equação vetorial para reta R, deixa eu colocar aqui, é x igual a 1, 0, menos 1, mais lambda 0, 1, 1, em que lambda é um número real. Tá? Desse modo, ó, olha aqui um vetor diretor dessa reta. Então, o vetor diretor da reta é 0, 1, 1. A equação geral do plano, ó, é y menos e igual a 4. Então, cuidado, tá? A equação geral do plano é y menos e igual a 4, ou seja, a equação na forma geral, assim, digamos assim, na forma padrão, é y menos e menos 4 igual a 0. Tá? Você tem... É sempre uma equação cujo membro direito tem que ficar o 0, tá? Agora não ia ter problema, mas no final a gente ia ter... Poderia se confundir. Então, o vetor normal ao plano π, né? Ó, não tem o x aqui na equação geral, porque é 0x que está aparecendo ali, né? Então, o primeiro coeficiente é 0, o segundo é 1 e o terceiro é menos 1. Então, esse aqui é um vetor normal ao plano π. Tá, então agora a gente pode começar a resolver. Eu quero calcular a distância dessa reta a esse plano. Primeira coisa, pega esses dois vetores e determina se eles são ortogonais ou não. Então, como? A ordem tanto faz, né? Ó, o vetor n é o 0, 1, menos 1. E o vetor r é o 0, 1, 1. Então aqui, calculando esse produto escalar, vai ficar 0 vezes 0, que é 0. 1 vezes 1 é 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então dá 0 isso aqui, né? Então isso aqui implica que os vetores, né, R e N são ortogonais. Logo, ou a reta está contida em π, ou a reta é paralela ao plano π. Tá? Bom, primeira coisa, a gente tem que pegar um ponto da reta R agora. Tá? Então, digamos assim, essa é tipo a segunda fase do exercício. Bom, primeira fase foi essa, na verdade, de encontrar a equação vetorial para achar o vetor diretor e o vetor normal. Segunda parte é verificar, né, se esse produto escalar dá 0 ou não. Deu 0, então a gente não... Cuidado, tá? A distância é 0 se o produto escalar é diferente de 0, tá? Quando o produto é 0, aí ainda pode ser 0 a distância se correr isso, mas pode ser diferente de 0 também a distância, tá? Então agora a gente precisa encontrar um ponto P da reta R, que está aqui, né? A gente já calculou antes aqui, ó. Esse aqui é um ponto da reta R. Então a distância da reta até o plano vai ser a distância desse ponto ao plano. Então note que o ponto P, aquele ponto que está na equação vetorial da reta, vou chamar de P. É um ponto da reta. Logo, a distância da reta R até o plano π será a distância do ponto P ao plano π, né?
Qualquer ponto que você tiver da reta, você pode usar aqui. Aí você lembrar que como é que a gente calcula essa distância? Você vai na equação geral do plano e pega o lado esquerdo da igualdade, né? A expressão do lado esquerdo, y menos e menos 4. E calcula no ponto, nesse ponto P. Então vai ficar 0 menos menos 1, né? O y é 0, z menos 1. Então calcula. Então vai ficar o y é 0 menos o z, que é menos 1. Aí tem um menos 4 ainda. A gente faz essa conta aí em módulo, tá? E tem que dividir pela norma do vetor normal, o plano que a gente já tem também, né? Que é esse aqui, ó. 0, 1 menos 1. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Extrai a raiz quadrada aqui. Então isso aqui vai ficar igual. No numerador vai ficar menos 4 mais 1, que é menos 3. Então módulo de menos 3. Denominador vai ficar 0 mais 1, né? Ou seja, raiz quadrada de 2. Então a distância entre a reta R e o plano π, nesse caso, é 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Então preparei mais 3 exemplos para a gente fazer. Vou fazer o item C aqui, ó. Então, a gente conhece essa reta R aqui. E esse plano π, ó. Plano π já é dado em termos da sua equação geral. Então fica fácil, né? A reta R é dada por equação simétrica, né? Então vamos lá, ó. A equação da R dada é a seguinte: x é igual a y menos 1, na verdade, que é igual a z mais 3. Então, isso aqui implica, então, vamos colocar já então na forma simétrica, né? O x é x menos 0 dividido por 1. Y menos 1 é y menos 1 dividido por 1. Z mais 3 é z menos menos 3 dividido por 1. Tá? Assim, ó, a gente já tem um ponto da reta R, né? Que é o 0, 1, menos 3. E um vetor normal diretor dessa reta R, que é o vetor 1, 1, 1. Primeiro eu vou destacar só o vetor diretor, que é o que a gente vai usar no começo, né? Se você olhar aqui, né? A equação vetorial é 2x mais y menos 3z. 2x mais y menos 3z é menos 10 ou mais 10? Menos 10 igual a 0. 2x mais y menos 3z menos 10. Isso aqui vai implicar então que um vetor normal a esse plano terá coordenadas 2, 1, menos 3. Bom, primeira coisa, a gente calcula o produto escalar entre esses dois vetores. O vetor R é 1, 1, 1. E o vetor N é o 2, 1, menos 3. Bom, basicamente é só pegar todas as coordenadas de N e somar, né? Que vai multiplicar por 1, então vai ficar 2 mais 1 menos 3, que é 0. Ou seja, esses vetores são ortogonais. E isso implica que ou a reta está contida no plano, ou a reta é paralela ao plano.
Aí o que a gente precisa? Agora a gente precisa pegar um ponto da reta, né? Então nesse caso aqui, a distância da reta ao plano é a distância de qualquer ponto da reta ao plano, tá? Cuidado, você não pode fazer a distância de qualquer ponto do plano à reta que vai dar errado, tá? Porque essa informação que a distância da reta ao plano, nesse caso vai ser a distância de qualquer ponto do plano à reta, tá errado, é falso isso. O que é verdadeiro é que a distância entre qualquer ponto do plano da reta ao plano vai ser igual à distância da reta ao plano. Então, ó, vamos pegar um ponto da reta. Já marco, é fácil ver aqui, né, por causa da equação na forma simétrica. Por exemplo, 0, 1, menos 3. Como o ponto P, 0, 1, menos 3 está em R, segue que... Então, nesse caso, a distância entre a reta R e o plano π, ela é igual à distância do ponto P ao plano π. Que a gente já aprendeu a calcular aí algumas aulas atrás. Você vai na equação geral do plano π, pega o lado esquerdo aqui e calcula no ponto P. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 1, né? Que o y é mais y mais 1, aí menos 3 vezes menos 3. Menos 10 ainda. Módulo. Aí divide pela norma do vetor normal. Ou seja, divide por 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Fazendo as contas, isso dá o seguinte, ó. 0 mais 1 mais 9 menos 10. O denominador nem precisa resolver, né? Porque ele já deu 0 no numerador. Mas aqui no denominador vai dar 9 mais 1 mais 4, raiz quadrada de 14. Então isso aqui é 0, né? Fica 0 dividido pela raiz quadrada de 14, né? Que é igual a 0. Aqui, ó, 1 mais 9, 10, menos 1, 0. Ou seja, a distância entre a reta R e o plano π é igual a 0. Se a distância entre a reta R e o plano π é 0, e a gente já viu que a reta e o plano não são transversais, a única possibilidade é que a reta está contida no plano, tá? Então, vou colocar tipo uma observação aqui, ó. Nesse caso, a reta R está contida no plano π, tá? Se a distância fosse positiva, significaria que a reta é paralela ao plano, seria paralela ao plano π, tá? Exemplo D, vamos lá. Agora, R é o eixo das abscissas e π é o plano y mais e igual a raiz quadrada de 2. Bom, então olha só, aqui no exemplo D, a reta R é o eixo das abscissas. Então, ou seja, todo ponto da reta é da forma x00, né? Ó. Aqui é o eixo x, né? Que é o eixo das abscissas. Aqui é o eixo das ordenadas, aqui as cotas, né? Então, todos os pontos que estão nesse eixo, né, vão formar o eixo das abscissas. Essa é a reta R, tá? Então, todo ponto que está aqui, ó, ele é da forma lambda 00, né? Ó. O y é 0 e a cota também é 0, né? O z é 0. Ok?
Então, ó, deduzir uma equação vetorial para a reta R é fácil, né? Todos os seus pontos são na forma lambda 0, 0, em que lambda é um número real. Isso implica, então, que a reta R pode ser escrita da forma x igual a 0, 0, 0, né? Que é um ponto da reta, né? A origem, mais lambda, em que lambda é um número real. Tá? Ou seja, todo ponto da reta R, no caso é o eixo x, né? É um múltiplo do vetor, né? Desse vetor aqui, ó. Da chamada base canônica. E o plano π? Nós temos uma equação aqui, ó. Geral, né? Y mais z menos raiz quadrada de 2 igual a 0. E uma equação geral para o plano π, então, é y mais z menos a raiz quadrada de 2 igual a 0. Ok? Então, um vetor diretor da reta R é o 1, 0, 0. E um vetor normal ao plano π é o 0, 1, 1. Primeira coisa que a gente faz é calcular o produto escalar entre esses dois vetores. Claramente vai dar 0, né? Que é 1, 0, 0, escalar 0, 1, 1. Vai ficar 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0, que dá 0. Logo, esses vetores são ortogonais. E assim só tem duas possibilidades. R está contida no plano π. Ou a reta R ela é paralela ao plano π. Então aqui a gente já descarta a possibilidade da reta R ser transversal ao plano π. Tá? Então, agora a gente pega um ponto P na reta R, né? Que é, a gente vai usar a origem. E calcula a distância desse ponto até o plano π. Então a distância da reta R até o plano π será a distância do ponto P até o plano π. Então basicamente a gente vem na equação aqui, troca y e z por 0, né? Que é o P 0, 0, 0. Então vai ficar 0 mais 0 menos raiz quadrada de 2. Denominador, calcula a... A gente calcula... Cadê o vetor normal? Aqui, né? A gente calcula a norma desse vetor. Então, eleva as coordenadas dele ao quadrado, soma e extrai a raiz quadrada do resultado. Ó, no numerador, o resultado é raiz quadrada de 2 negativa, em módulo fica positivo. Denominador também, né? Vai sobrar a raiz quadrada de 2, que é igual a 1. Então isso aqui implica que a distância dessa reta R dada ao plano π é 1. Então, em particular, a gente pode afirmar que esses objetos são paralelos. Né? Porque se a distância é maior que 0, e a única possibilidade da distância entre uma reta e um plano ser positiva é quando eles são paralelos, né? Então a gente pode concluir que a reta é paralela ao plano π. Tá? Último exemplo. Vamos lá. Agora, a reta R é apresentada em termos da sua equação vetorial. E o plano π, olha só, nós temos algumas hipóteses aqui. Ele é paralelo à reta R e contém uma reta S.
ok? Ó, já está afirmando que a reta R e o plano π são paralelos, tá? Então, quando a gente faz o produto vetorial entre esses vetores aqui, o vetor normal, o vetor diretor da reta R, vai ser 0, tá? Porque já está até afirmando aqui o exercício. E ela contém S. Então vamos lá, primeiro, vamos encontrar... Não, fazer um rascunho aqui com vocês. A gente tem um plano π dado. Fazer maior. Toda vez eu erro, né? Como é que isso aqui é um plano π? Tem uma reta R paralela ao plano π. Então a R e π não tem nenhum ponto em comum. Só que eu sei que nessa reta, nesse plano π, tem uma reta S. Certo? O que a gente tem que fazer é encontrar um vetor normal ao plano π, né? Para calcular a distância da reta R do plano π. Porque, ó, como eles são paralelos, a gente vai ter que usar um ponto da reta R, que, por exemplo, já tem aqui, ó. O ponto 1, 1, 1. A gente vai ter que calcular a distância desse ponto até o plano π. Só que para calcular isso, a gente primeiro... Lembra que na fórmula aqui a gente vai ter que... Aparece a divisão pela norma do vetor normal. Então precisa encontrar o vetor normal ao plano primeiro, né? Como a gente vai fazer isso? Então, vamos deduzir uma equação geral. Para deduzir a equação geral, a gente precisa de um ponto no plano. E precisa também de um par de vetores diretores. Mas olha só. Como esse vetor, essa reta R, é paralela ao plano π, o vetor diretor da reta R será paralelo ao plano π também, né? Ou seja, eu posso representar esse vetor R, o vetor diretor da reta R, no plano π. Como o plano π contém reta S, também o vetor diretor da reta S estará contida. Eu posso representá-lo no plano π. Então esses vetores R e S que eu consigo obter, porque eu tenho as equações da reta R e reta S, eles são candidatos naturais a serem dois vetores diretores do plano π. Tá? O que a gente precisa verificar é se eles são LI, tá? Esses vetores R e S não podem ser paralelos, né? Então, vamos lá. Primeiro, então, eu vou encontrar um vetor diretor da reta S. Tá? Se você olhar a equação dada para a reta S, ó, é x mais y mais z. Não, x mais y igual a 2, z mais 2y igual a 2. Então a reta S é x mais y igual a 2, z mais 2y igual a 2. Da primeira equação, segue que o x é 2 menos y. Deixa eu aumentar aqui. E da segunda equação, segue que o z é 2 menos 2y menos z. Não. 2 menos 2y, tá certo. Então, desse modo, a gente já encontra uma equação vetorial, né? Para a reta S. Então, ó, se x é um ponto da reta S,
Então ele dá a forma, ó, o y é a variável que eu deixei livre, né? O x é 2 menos y, o y está livre, e o z é 2 menos 2y. Isso aqui a gente pode escrever da seguinte maneira, né? Como 2, 0, 2, mais menos y, y menos 2y. Então, ó, o processo é sempre o mesmo. Escreve esse vetor como uma soma de dois vetores e coloca tudo que tem y num único vetor aqui, tá? Porque a gente vai colocar o y na evidência aqui agora. Então vai ficar 202 mais y vezes menos 1, 1 menos 2. Ou seja, uma equação vetorial para a reta S é da forma 202 mais mi menos 1, 1 menos 2, em que mi é um número real. Deixa eu ver aqui. Eu já estava usando lambda para R, né? Só para não misturar as coisas aqui. Isso. Então vamos lá, ó. Esse vetor aqui é um vetor diretor da reta S. E esse vetor aqui é um vetor diretor da reta R. Se eles forem ali, os dois serão vetores diretores do plano π. Então, sejam R é o vetor 102, né, o vetor diretor da reta R. E S é o vetor menos 1, 1, menos 2. Como o determinante pega a primeira e segunda linha, colunas aí, coordenadas, né? 1, 0, menos 1, 1. Quando a gente calcula esse determinante, dá 1, que é diferente de 0. Como esse determinante é não nulo, a gente já pode concluir que os vetores formam uma sequência LD. LI. Como esses dois vetores são LI, a gente conclui que RS são dois vetores diretores do plano π. Se eu fizer produto vetorial entre eles, eu obtenho um vetor normal plano, tá? Mas eu posso também fazer pela equação geral, né? Que acho que a gente está mais acostumado. Então, ó, 202 é um ponto do plano π. Note que A igual a 202 é um ponto do plano π. Logo, uma equação geral para o plano π vai ser assim, ó. A gente tem que calcular o determinante. É x, y, z menos 202. Então é x menos 2, y menos 0, z menos 2. Segunda linha é o R, 102. Terceira linha é o S, menos 1, 1, menos 2. E igual a 0. Então vamos lá, a equação geral do plano π vai ser da seguinte maneira. Ó, 0 menos 2y mais z menos 2. Menos 2 vezes x menos 2
menos 2y, troca o sinal, mais 2y. E aqui vai zerar, né? Igual a zero. Vamos lá, ó. Menos 2y mais 2y, 0. Então vai ficar menos 2x mais z menos 2. Aí tem um mais 4 aqui, né? Que é do menos 2 vezes menos 2 igual a 0. Então, desse modo, uma equação geral do plano π é menos 2x mais z mais 2 igual a 0. Portanto, um vetor normal ao plano π é menos 2, 0, 1. Bom, nem precisa testar, né? Vetor normal e o vetor R, cadê? Cadê o vetor R? 1, 0, 2 e menos 2, 0, 1. Se você fizer produto escalar entre eles, vai dar 0, tá? Porque faz sentido, porque até o exercício está falando que o plano π e a reta R são paralelos, tá? Mas se você quiser testar para ver se você fez certas contas, né? É justo. Então, agora a gente vai fazer é calcular a distância. Como a gente já sabe de antemão que eles são paralelos, a gente vai pegar um ponto P na reta R, que está aqui, né? Já o exercício deu, é o 1, 1, 1. Calcular a distância desse ponto até o plano π. Então, como o ponto P ele é da forma 1, 1, 1 está na reta R, segue que a distância da reta R até o plano π é a distância do ponto P ao plano π. Então vamos lá, a equação geral do plano π é menos 2x mais z mais 2. Então vai ficar menos 2 vezes 1 mais o z, vou aplicar no 1, 1 mais 2. Aí tem que extrair a raiz quadrada do vetor normal, né? Então é menos 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui ó, vai ficar menos 2 mais 2, vai zerar. Então o numerador vai ficar 1. Módulo de 1 que é 1. O denominador dá a raiz quadrada de 5, né? Que é 4 mais 0 mais 1. Ou seja, a distância entre a reta R e o plano π nesse caso é 1 dividido pela raiz quadrada de 5. Tá? Então ó, note que isso aqui coincide com o fato que a hipótese, né, que o exercício nos deu, que a reta e o plano são paralelos. Ok? Bom pessoal, essa aula ficando por aqui.